Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor para falar o nosso coração nessa hora. Pai, nós estamos na Tua presença, eis aqui, meu Pai, a Tua palavra, meu Pai, que o Senhor possa, meu Deus, falar ao nosso coração, nos guiar, nos dirigir, meu Pai. Ó Senhor, por passos verdejantes, porque a Tua palavra é um alimento, Senhor, para nós, meu Pai. Ó Senhor, nos leva a degustar, a comer, meu Pai. Ah, Senhor, da Tua palavra, absorver, meu Pai, o Teu ensinamento, meu Pai. Ó Senhor, nos ensina a falar com o Teu povo. Ó Senhor, nos ensina, meu Pai, a ensinar o Teu povo. Ó meu Pai, nos dá a Tua palavra, meu Pai, porque o Senhor conhece o Teu povo, a Tua igreja, a necessidade. Ó Senhor, então agora nos dá ciência, nos dá inteligência. Ó meu Pai, do Teu Espírito Santo, para, Senhor, falar, meu Pai, a Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu confesso, irmãos, que hoje eu fiquei bem no estreito. Aleluia, Jesus, porque eu cheguei em casa. Aleluia, o Senhor não tinha me dado ensinamento. Aleluia, Jesus. E aí eu falei, meu Deus do céu. Aleluia, eu pensei que o Senhor até que ia me dar aqui, né? Aleluia, Jesus. E quando faltava, assim, uns 5 minutinhos, aleluia, que o Senhor começou a falar no meu coração. Mas eu não tinha um texto base, e aí eu pensei assim, eu acho que eu vou me basear lá em Salmos, um versículo específico, né? E aí fiquei feliz, porque achei que eu já tinha um versículo para me embasar. E aí quando eu fui lá e eu li, o Senhor tocou que não era lá. Aleluia, Jesus. E eu fiquei assim, agora, né? Tem um pouquinho, né? Deus está me dando um pouquinho do início, né, do ensinamento, mas onde que eu vou me basear? Porque a gente pensa que às vezes isso é bobagem, né? Eu quero falar sobre cura, então eu vou procurar um versículo que fala sobre cura, porque é o que está no meu coração. Mas até o versículo que você vai se basear, o Senhor tem que te dar. Aleluia, Jesus. E aí eu falei, meu Deus, e vinha na minha mente assim, alguém, eu falei, será que era alguém? Deus queria me levar a um personagem específico, eu sentia claramente isso, mas eu falei, meu Deus, que personagem é esse? Será que é Davi? Aleluia, Jesus. E aí não testificava. Será que é Timóteo? Não testificava. E aí eu abria a Bíblia, fechava a Bíblia. Será que é Samuel? Não testificava. Meu Deus, que personagem é esse que o Senhor quer nos levar a meditar sobre ele, que eu não estou entendendo? Meu Deus, será que o Senhor vai me falar lá na igreja? Aleluia, Jesus. Aí, de repente, o Senhor colocou Abel. Aleluia, Jesus. Né? Nós sempre falamos aqui, sempre citamos, a gente fala mais de Caim, né? Do que de Abel. A gente citou Abel porque nós estamos falando da história de Caim. Aleluia, Jesus. E o Senhor colocou no meu coração, irmãos. Os irmãos sabem, aleluia, Jesus, que Adão e Eva, né, teve esses 2 filhos. Primeiro ele teve Caim, depois ele teve Abel. Aleluia, Jesus. Mas, irmãos, mesmo saindo do mesmo ventre, né, do ventre de Eva, aleluia, esses 2 meninos, eles tinham uma personalidade diferente. Aleluia, eram filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Aleluia, saiu da mesma origem. No entanto, tinham personalidades diferentes. Aleluia, no entanto, tinham naturezas diferentes. Como pode isso, não é verdade?
aleluia, sair do mesmo ventre, aleluia, da mesma pai e mãe, aleluia, Jesus, e ter personalidades tão diferentes. É natural isso? Normal. Às vezes um é mais agitadinho, o outro é mais quietinho. Aleluia, Jesus. Um é mais conversado, o outro é mais retraído. Até aí tudo bem. Aleluia, mas o problema entre a personalidade, aleluia, de Caim e Abel é porque a natureza deles tinha uma diferença tão gritante, mas não era uma diferença que, na verdade, poderia influir só nas coisas materiais. Por exemplo, uma pessoa que às vezes é muito criativa, talvez para a profissão, né, ele é muito criativo, o outro talvez, coitado, não tem criatividade nenhuma, aleluia, mas é bom assim de calcular as coisas, né? Um é bom de comunicar, o outro é mais quieto, mais introspectivo, mas tem uma inteligência fora do normal. Para essas coisas tudo bem, não é verdade? Aleluia, Jesus, isso não tem problema, é a beleza, né, da criação, é que nós sejamos diferentes mesmo, né? Aleluia, Jesus, porque senão, né, não teria tantas profissões, não teria o arquiteto, não teria o pedreiro, aleluia, não teria o advogado, né, não teria um médico, aleluia, Jesus, né, e uma pessoa, né, não seria mais apta para fazer algo, e nós não íamos nos completar, não é verdade? Então é interessante isso não tem problema. Às vezes as pessoas pensam muito sobre natureza, aleluia, Jesus, mas tem coisas que elas são normais. Não tem problema, elas não influem no nosso espiritual. Aleluia, Jesus. Mas o problema, aleluia, entre Caim e Abel, da personalidade dos dois, é porque o Abel, ele tinha uma personalidade, o Caim tinha uma outra personalidade. Só que a personalidade de Caim, ela trouxe tropeço para a vida espiritual dele. Aleluia, Jesus. A natureza dele trouxe tropeço para a vida espiritual dele. Já a natureza de Abel, ela era uma natureza mais humilde. E você vê, quando você olha aqui, né, esse texto, você vê que Caim já era mais soberbo. Aleluia, Caim já tinha um coração mais fechado, mais estranho, mais esquisito. Aleluia, enquanto Abel era mais puro. Aleluia, Jesus. Ele era mais reto de coração. Aleluia, Jesus. E até a forma que eles viam Deus era diferente. Até a forma deles ver Deus, deles servir a Deus, era diferente. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala que quando eles vão oferecer o sacrifício, a Bíblia mostra que Abel foi lá, aleluia, Jesus, e trouxe dos primogênitos da sua ovelha e da sua gordura. Aleluia, Abel foi lá e pegou aquilo que era melhor, aleluia, e o que Deus queria, aleluia, Jesus, como gratidão ao Senhor. A Bíblia fala que ele era pastor de ovelhas. Aleluia. Já o Caim, ele era lavrador da terra, agricultor. O interessante dos dois irmãos é que eles tiveram o mesmo ensinamento, né? Exatamente. E como é que pode alguma coisa em nós Sim. impedir, tendo o mesmo, porque o pai era o mesmo. Sim, então exato. O pai servia a Deus, então o mesmo ensinamento. Que falou para um, falou para outro. Então os dois tinham o mesmo ensinamento, o negócio falou. A questão do eu, né? Exato. Tinha, né, a natureza de um era diferenciada da outra. E aí o Caim foi lá, chegou, né, na hora de fazer o sacrifício, foi lá com prazer. Aleluia, separou ali aquela ovelha, né? Aleluia, Jesus, primogênita, né? Separou direitinho ali da gordura e foi com todo prazer e ofertou ao Senhor. E o Senhor atentou na hora para a oferta dele. Aleluia, sabe por quê? Porque ele deu, não além dele dar o melhor que ele podia para Deus, aleluia, Jesus, ele ofertou aquilo que Deus queria. Aleluia, então você vê uma harmonia muito grande, aleluia, Jesus, uma pureza muito grande, um quebrantamento muito grande no coração de Abel, para ofertar a Deus exatamente aquilo que Deus queria.
Aleluia, Jesus, para dar o que o Senhor exatamente queria. Aleluia, e o Senhor atentou, por quê? Porque o coração, a Bíblia fala que ele era justo. Lá em Hebreus, vamos ler. Aleluia, Jesus, Hebreus 11, versículo 3 ou 4. Aleluia, Jesus. 4, pode ler. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Tá vendo? Aleluia, Jesus, ele era justo. E diferente de Caim, porque a Bíblia vai dizer, vê que aquele Caim era do maligno. Aleluia, Jesus. Aquele versículo é João, né? Aleluia, Jesus. Ele era um jovem, um mancebo muito justo. Pode ler o de Caim. Primeira carta de João 3 e versículo 12 ou 2? 12. Não, como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Para você ver. Olha o que Deus está falando. Aleluia, Jesus. Lá em Hebreus fala que Abel era justo, né? Aqui está falando que Caim, que era do maligno. E fala assim, que matou o seu irmão. Por quê? Ele falou, por que causa o matou? Porque as suas obras eram más. E a do seu irmão eram justas. Agora, irmãos, pensa um pouco. Aleluia, Jesus. Por que Abel tinha tanta facilidade com aquilo que era de Deus? Por quê? Aleluia, Jesus. Por quê? Aleluia, que ele conseguiu oferecer exatamente aquilo que estava no coração de Deus. Aleluia, Jesus. Por quê? Aleluia, ele tinha essa facilidade, aleluia, para obedecer a Deus, para ser justo, para ser fiel, para ser leal. E por que Caim não tinha essa mesma facilidade? O que tinha? Aleluia, nos dois. O que acontecia dentro desses dois irmãos que diferenciava eles tanto diante de Deus? Não é estranho? Aleluia. O que tinha que um era totalmente aberto e outro era totalmente fechado? O que tinha dentro desses corações? O Senhor está dizendo que as obras de Abel eram justas e a do seu irmão Caim eram más diante de Deus. Não estou falando terrenamente, que a gente nem sabe como que os dois se comportavam. Né? Porque às vezes, né, a pessoa pode ser muito boa como pessoa ali, trabalhador, honesto, responsável, né? Apesar que ele matou o irmão dele depois, né? Aleluia, Jesus. Mas eu estou falando diante de Deus, nós estamos falando das coisas de Deus. Por que um tinha tanta facilidade? Por que o outro tinha tanta dificuldade? Vindo do mesmo pai, da mesma mãe, né? E um com as obras justas e outro com as obras más. Aleluia, Jesus. Então, os irmãos obis, pode falar, irmão Manuel. Não, irmã, no modo de eu entender, é porque um tinha dureza no coração, né? Um tinha dureza. Então, ele podia querer, mas não alcançava, porque não tinha quebrantamento, né? E o outro era humilde, né? E o outro era humilde. Então, humilde. Sempre o humilde ia vencer. Sempre. E o outro precisava, para vencer, precisava de um quebrantamento. É verdade. Sempre humilde ia vencer. O irmão falou uma coisa certa. Sempre. A humildade, ela vence, irmãos. Vence tudo. Aleluia. Ela sempre vence a soberba. Aleluia. É por isso que você vai ver, aleluia, Jesus, que o humilde, quando ele vai diante de Deus, quando ele começa a seguir o Senhor, as portas vão se abrindo diante dele. Aleluia, Jesus. O Senhor vai revelando, vai mostrando. Aleluia. Enquanto o soberbo vai sempre tendo dificuldade, sempre tendo dificuldade.
Aleluia. E a forma como eles viam Deus era diferente. Como Abel enxergava Deus não era igual Caim enxergava Deus. Aleluia. A forma que Abel sentia, o sentimento que Abel tinha no coração quando ele pensava em Deus. Aleluia, Jesus. Quando ele fazia algo para Deus, não era o mesmo sentimento que havia dentro do coração de Caim. Para com Deus não era o mesmo sentimento, era diferente. Aleluia. Por isso o Abel ofereceu aquilo que Deus queria, porque ele fez, aleluia, com todo amor, com toda fidelidade, com toda lealdade, com todo quebrantamento, com toda humildade, com tudo que existia dentro dele. Aleluia, Jesus. Ele ofereceu, irmãos, do lado de fora, um sacrifício, não foi? Ele pegou uma ovelha, aleluia, sua gordura, e levou diante de Deus. Mas antes dele oferecer aquela ovelha bonita, primogênita, do jeito, aleluia, Jesus, o coração dele já estava ofertando, aleluia, o que estava dentro dele já era uma oferta preciosa para Deus. Aleluia, porque ele reconhecia o Senhor, ele não menosprezava o Senhor. Aleluia, Jesus, ele amava o Senhor. Aleluia, e quando você ama alguém de todo o coração, você quer dar o melhor. E você quer dar o que a pessoa gosta. Você já reparou que às vezes você quer dar um presente a uma pessoa que você gosta muito, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu gosto disso, aí a pessoa corre e já quer fazer aquilo para aquela pessoa, porque é só para a pessoa falar, porque quer agradar, que a pessoa gosta muito daquela pessoa. Aleluia, Jesus. Então pensa assim, então, se essa pessoa está querendo isso, então eu vou fazer isso para essa pessoa, porque existe um amor muito grande. Aleluia, dentro do coração. Então, antes de Abel ir lá no curral pegar uma ovelha, ele já tinha isso dentro do coração dele. Aleluia. Por isso ele pegou o melhor, ele pegou do jeito que Deus queria. Aleluia, Jesus, porque havia isso dentro do ser. A irmã Valéria e depois o irmão Pedro. Ô, João, isso é tão tremendo, um ensinamento tremendo da parte de Deus para nós, que eu lembrei também de Noé. Quando ele saiu da arca, você viu que Deus não tinha pedido para ele nenhum sacrifício, Deus não pediu. Mas isso que você está falando, antes dele sacrificar o Senhor, ofertar aquela oferta, a oferta já estava dentro do coração dele. Exato. E subiu aos céus e Deus agradou, né? Exatamente, porque a gente só concentra às vezes na oferta e esquece do que está dentro do coração. Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala, e Abel, a Bíblia mostra que Abel era puro. Irmãos, a pureza de coração é a coisa mais linda. Aleluia, a humildade de coração é a coisa mais bonita que alguém pode conquistar na sua natureza. Aleluia, Jesus. Se eu não nasci muito humilde, vamos dizer assim, eu também fui criado e depois cresci, aleluia, e não adquiri isso, desviou ali do foco alguma coisa que eu, sabe lá Deus o que foi, aleluia, Jesus. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar isso. Aleluia, eu tenho que buscar. Às vezes a gente fala aqui tanto sobre a natureza, não é? Sobre personalidade, sobre sentimento, e às vezes a pessoa fica assim, personalidade, natureza, cada um tem a sua, né? Igual nós demos até exemplo. Mas o homem não sabe, irmãos, como que uma personalidade, aleluia, como a natureza de uma pessoa pode trabalhar a favor dela e também pode trabalhar contra ela. Aleluia, Jesus, porque, aleluia, aquela personalidade mais simples, aleluia, mais humilde, mais pura, aquele coração mais singelo, aleluia, quando ele aceita o Senhor Jesus, levanta a sua mão, aleluia, e começa a servir ao Senhor, ele tem facilidade para abrir o coração. Aleluia, Jesus. Abre o coração por inteiro. Se derrama, sabe aquela capacidade de se derramar mesmo? Aleluia, Jesus, aquela capacidade de renunciar. Não, se Deus não gosta, então eu não faço. Se Deus não quer, então eu não faço. Aleluia, Jesus.
Se Deus, né, me falou, então, igual o irmão pregou aqui, não foi? Aleluia, Jesus, Davi, o profeta foi lá e falou com ele, que era para ele sair do lugar forte. Imediatamente, Davi saiu. Ah, não, eu quero ficar aqui mesmo. Não. Olha a capacidade de obediência. Né? Ele podia pensar assim, não, mas aqui na caverna eu estou mais seguro, não é verdade? E endurecer o coração, não, eu vou fazer assim mesmo, porque é o que está na minha mente. Não, você vê o versículo que o irmão leu no domingo, chega no final, isso me chamou muita atenção. Ali chegou no final, então o profeta falou para ele, sai do lugar forte. Aleluia, Jesus, não fica aí. E fala assim, e Davi saiu. E Davi tinha essa capacidade. Aleluia, você vê em Davi essa capacidade. Aleluia, ele consultava a Deus. Senhor, vou fazer isso. Deus falava, ele seguia aquilo que Deus falava. Você vê que quando o profeta, ele pecou, o profeta repreendeu ele. Você não vê Davi peitar o profeta. Aleluia, você não vê Davi ficar nervoso com o profeta. Aleluia, tentar justificar com o profeta. Você não vê essa natureza em Davi. Aleluia, Jesus, você vê ele se humilhando. Na hora que ele recebeu, ele humilhou, aleluia, diante do Senhor, aleluia, Jesus, e aí Deus transpassou o pecado dele, aleluia, teve a consequência, mas falou assim, o Senhor transpassou o seu pecado, você não vai morrer, o Denilson. A gente vê, não todos, mas uma grande parte dos reis, eles tomavam suas próprias decisões e pronto. Sim. Né? Davi ainda não era rei, mas ele já estava à frente de um exército. Ele falou assim, olha, quando alguns dos... Falando um pouco do texto, que alguns chegou assim, Davi, os filisteus, ele tem um esquadrão. Davi falou assim, não, Davi nem repreendeu, pessoal, eu vou consultar Deus. Ele não falou quantos soldados dentro do Senhor. Primeiramente, eu vou consultar Deus e volto. E o que Deus falar, eu vou fazer. Então, você vê, a sensibilidade do homem, quando ele ouve a voz de Deus, que muitas vezes... assim, trazendo para os nossos dias. Ah, não, eu acho que... Um exemplo, tá, gente? Por exemplo, a Juliana está errado. Pronto, não. O que Davi fez? Não, eu vou consultar o Senhor, aí depois, até trazendo para nós, aquele dia que você trouxe o ensinamento, né? Talvez a gente pense que tudo que a gente faz está certo, mas não é bem assim. A gente tem que consultar o Senhor Jesus e ver o que Deus vai falar. Exatamente. E Davi tinha essa sensibilidade. Você via que o coração dele era diferente. E aí... Já, viu, Pedro? E você via, aí você pega Davi e Saul, né? Nós não estamos fazendo um duelo de personalidades aqui, não, nem comparação no sentido de, nossa, olha que... Mas isso é para o nosso ensino, está escrito na Bíblia, então é para o nosso ensino. Você pega a natureza de Davi e pega de Saul. Olha que diferente, o irmão falou, né? Deus teve que mudar o coração dele, aleluia, de Saul, para Saul reinar. Com Davi, Deus não precisou. Por quê? Porque o coração dele já era um coração submisso, humilde, segundo o coração de Deus. Aleluia, você vê ele ouvindo o Senhor, ele falhou, mas você vê que o coração dele era diferente. A personalidade de Davi, ela era diferente. E a de Saul, já desde o início, irmãos, desde o início, Saul começou dando mancada. E foi assim, um atrás do outro. Você vê que ele não esperou Samuel chegar, né, para oferecer o sacrifício. Aleluia. Quando ele foi lá para matar os amalequitas, que Deus mandou, ele fez de forma parcial. Né? Depois sentiu inveja de Davi e começou a perseguir Davi, tão justo. Gente, que pessoa é essa? Aleluia, o que Davi tinha feito com ele? Meu Deus, Davi não fez nada com ele. As moças cantaram que Davi era inocente, meu Deus. Uai, agora se alguém me elogia e não te elogia, meu pai, que culpa eu tenho? Não é verdade? Davi, e você falou a respeito que Saul, quando matou os amalequitas, ele pegou o melhor, né, e trouxe, né? Só que Davi, quando foi para a guerra, que aquele homem, ele trouxe escondido, e Israel começou a perecer, Davi foi até Deus, disse, ó Deus, o que está acontecendo? Aí Deus vai revelar para ele. Josué, perdão. Aí você vê a questão da natureza das pessoas, né?
Eu falei assim, não, José, você está perdendo a guerra porque alguém foi na batalha e trouxe alguma coisa que eu falei que não era para trazer. Aí você vê a natureza de Cristo revelada na pessoa, e aí a gente trazendo para o que você falou hoje, a respeito de Caim e Abel. A natureza de Cristo em um é a natureza terrena em outro. Porque, às vezes, a pessoa quer falar assim, eu vou oferecer para Deus o que me agrada, o que é fácil para mim. A gente vai lá em Abraão. Abraão falou assim, eu não vou oferecer para Deus aquilo que não me custa nada. Olha para você ver a diferença da Exato. natureza, quando a pessoa tem a O natureza irmão de citou Cristo. até esse versículo muito interessante. Você vê, nós estamos falando de Davi aqui, você vê que quando Davi pecou, deixou por um momento, né, a soberba entrar no coração dele, mandou numerar o povo, e Deus castigou. Mas você viu que quando ele percebeu que Deus castigou, ele ficou revoltado contra Deus? Não, ele reconheceu que ele errou. Eu errei, uai. Fazer o quê? Deus está castigando porque ele é justo. E ele tinha tanta nobreza de caráter, tanta nobreza, que você viu que Deus não puniu ele, puniu o povo. Porque isso ia impactar. É a mesma coisa que Deus permitir alguma coisa no filho para atingir a mãe. Dói muito mais, né? A irmã Nilza que é a mãe, né? Você sabe, se acontecesse com um filho, acho que machuca mais que, não é? Então, assim, com Davi, ele, tipo assim, o tocar no povo impactou ele, doeu no coração dele. E ele sentiu, ele é tão nobre que se fosse talvez o outro, é o povo mesmo, né? Não, ele ficou tão assim, ele falou assim, não, porque eles não fizeram nada, quem pecou fui eu. Olha a nobreza de caráter desse homem, né? Olha a natureza, olha a personalidade tão nobre que ele tinha. Gente, quando você lê a história de Davi, você vê muita nobreza. A gente aprende muito, né, com ele, sabe? O jeito dele proceder, né? Quando ele foi para a guerra, levou os homens ficou cansado lá e não conseguiu prosseguir. A Bíblia fala que alguns homens, acho que 120 mais ou menos, ou 200, não lembro agora, ficaram, porque ele estava tão cansado que eles não conseguiram ir para a guerra. E aí eles ficaram com as bagagens, e eles foram. E aí eles pegaram, né, os outros foram com Davi, eles venceram a batalha, trouxeram muitos bens, muito despojo, né? Fala despojo porque eram os bens que eles pegavam na guerra. E aí você vê que quando chega, tinha uns filhos de Belial, que a gente já falou que é filho de Belial, né, perverso, homens perversos, que não queria dividir com os outros, porque os outros não foram para a guerra. Só que os outros não foram para a guerra porque estavam muito cansados. Né? E aí o que acontece? Davi falou, não, irmãos meus, não vamos fazer assim. E estabeleceu naquele dia uma lei em Israel, que os que ficassem com a bagagem e os que fossem para a guerra era para dividir de forma igual. Então você vê nele uma nobreza, uma compaixão, uma natureza totalmente diferente. O Pedro, depois o irmão. Não, é interessante, né? Eu achei uma coisa que você falou interessante no início do culto, que a gente sempre quando lê a passagem, a gente fala mais sobre Caim do que sobre Abel. Mas algo interessante que você falou, me chamou a atenção, é que Abel tinha um coração muito puro. Sim. E que ele queria agradar a Deus de todo o coração. Porque a gente vê que o coração que Abel era tão puro que quando Caim mata Abel, Deus fala com Abel que o sangue de Abel estava clamando. Sim. E outra coisa a gente vê é que as obras de Abel era tão puro que lá em Hebreus fala que até hoje o sacrifício de Abel dá testemunho. Exato. Então, não foi algo tipo assim, tipo, homem justo. Por exemplo, a gente pega Abraão, que a história dele homem justo, que o sangue dele caiu na terra e clamou a Deus, né? Porque, por exemplo, a gente pega Abraão, que cita mais a história e negócio, mas ó, pra você ver que interessante, que nem você acabou de falar, o sangue de Abel caiu no chão e estava clamando a Deus, e Deus escutou. Porque Sim. Deus, na mesma hora, pergunta para Caim, Caim, onde está seu irmão? Uhum. Então, não foi algo simples, porque a gente vê que a obra de Abel é realmente justa. Ele realmente era um homem justo e quebrantado. E humilde, né? Isso me chama muita atenção. Exatamente, irmão, ia falar. O interessantíssimo a gente avalia, a gente falando de nobreza, a gente vê Moisés, né? Bem. Quando Moisés estava falando, que Deus disse, não, Moisés, esse povo não é digno. Deus assim,
Risca o meu nome também, Jesus. Sim, risca o meu nome. Você vê, eu penso assim, eu não sei qual que é o pensamento de Deus, mas o amor de um pai para com os filhos, né? Sim. Que o mesmo amor que Deus sentiu para conosco, né? Uhum. Moisés também sentiu por aquele povo. Eu acho que assim, Exato. uma grande característica de um líder Sim. é ter o amor, E a né? mansidão que É a ele mansidão. tinha, Ele disse, né? não, Deus, já que eles não podem, então risca o meu nome. Ele não falou Risca. aquele. E muitas das vezes a Vê gente um vê amor muito grande, a né? pessoa pregando, e muitos falam que Moisés afrontou Deus. Não, Deus viu o amor de Moisés que ele tinha ao estar à frente daquele povo. É muito diferente. Por isso quando- Deus confiou, né? Tinha outra pessoa que Deus podia confiar, aquele povo, Então, eu senão falo, Moisés, é né? tremendo quando Deus ele tem um chamado na vida do homem, o homem entende aquele chamado e você vê Deus ele retribuindo, né? Deus Sim. assim, não, respondendo de acordo, né? Assim, Sim. não, você vê que o tanto que Deus falou com Moisés, Deus até Nossa. citou, não, com Moisés Face eu a falo tete a face. tete. Então, assim, Nossa. é tremendo a gente... Aí que você vai ver. Aí, irmãos, é uma coisa linda, maravilhosa. Quando você lê a palavra de Deus, né, e você vê esses grandes homens de Deus, pessoas que são lembradas na Bíblia, coisas assim que ficou para nossa inspiração. Avalie a natureza deles. Vai lá. Olha a personalidade deles. Olha o que eles faziam. Porque às vezes a gente pensa assim, meu Deus, eu queria ser um homem. Às vezes a gente pensa assim, vê Elias, você pensa assim, eu queria fazer descer fogo do céu. Né? Tipo assim, só o dom, só o ministério. Por quê? Porque é uma coisa que chama atenção, né? Não? Fazer fogo descer do céu, falar com autoridade. E Deus está dizendo isso. As pessoas acham isso lindo, deslumbrante. Olha a natureza de Elias. Olha a renúncia desse homem. Olha o que ele foi capaz de fazer. Você viu que ele era retirado, né? Você viu que Elias você não via Elias, parece que Elias não tinha nem amigo, você não vê ele no meio das pessoas. É como João Batista com um grande ministério, né? Tão chamado, tão lindo, mas ele retirado, uma renúncia assim fora de série. Claro, irmãos, tem a ver com chamada, essas coisas, né, que a gente já falou aqui, mas você vê uma personalidade, mas você pensa assim, sim, ele tinha um chamado, então ele tinha que fazer uma renúncia maior. Ok, pelo chamado dele. Talvez o outro, por exemplo, o Paulo, o Jesus, por exemplo, ficava no meio das pessoas, o João Batista ficava retirado. Mas assim, aí fala, é o chamado dele. Mas pensa uma coisa, era o chamado dele. Mas olha a capacidade que ele tinha para renunciar. Olha a capacidade que ele teve para renunciar pelo chamado dele. Porque se ele não tivesse essa capacidade, como é que ele ia fazer com o chamado? Não é verdade? Então você vê uma natureza diferenciada, linda, maravilhosa. Ô, Jô, muitas das vezes, igual a gente lê, a gente escuta, a gente aprende da palavra. Você vê, voltando a Davi, né? Quando Absalão toma o reino de Davi, Davi, em vez de... Como ele era pai, eu disse, não, vamos lá, eu vou resolver com Absalão. Deus disse, não, talvez Deus tenha alguma coisa que ele vai fazer neste momento. Aí ele vai, se retira novamente, porque muitas das vezes, né, igual Deus quer falar algo conosco nessa noite. Muitas das vezes, ter essa natureza do Senhor Jesus é super importante para o ministério que Deus tem na nossa vida. Sim. Né? E não querer precipitar um sacrifício, não querer oferecer uma coisa que a gente quer, mas aquilo que Deus deseja. Sim. Né? Então, assim, é uma personalidade mais humilde, né? Exatamente. Disposto a ouvir a Deus, aceitar, né? O que o Senhor está nos encaminhando, receber com prazer. Né? Você imagina o crente Abel sentado no nosso meio? Né? Você imagina Davi sentado aí no banco? Como que crente que ele seria aqui na igreja? Não seria, eu ia amar ter o Davi no nosso meio. Ia ter o Abel, porque ia me inspirar. Como que ele seria? Será que antes da igreja abrir, ele estaria na porta? Já doido para entrar para orar? Jesus, será que ele ganharia oportunidade e ofertaria a melhor oferta, o melhor louvor, ou que Deus tocasse no coração dele, é o que ele ofertaria? Será que se Deus falasse assim, irmãos, vamos fazer isso,
né? Deus está mandando a igreja fazer aquilo. Será que ele não seria o primeiro a levantar? Amém, glória a Deus, eu faço. Não é verdade? Eu imagino assim. Aleluia, o irmão Davi, aleluia, o irmão Abel, sempre disposto a servir, sempre disposto a renunciar, sempre ouvindo a voz de Deus. Seria muito interessante. E a gente pega e vê Paulo, né? E Paulo trabalhando em prol da igreja, ele preocupado com a igreja, olha, acerca da Santa Ceia, acerca da comunhão dos irmãos. Você vê que Paulo tinha uma preocupação, não, vocês estão juntando, mas você está juntando para a perdição, não é assim que tem que fazer. Não, se você pega a sua Santa Ceia e você toma ela só individualmente, ela não vale para Deus. Então você vê a natureza de Jesus, ela não tem como você preocupar somente com você, ela é ampla. Quando ela está na vida do homem, você vê que Paulo, ele incessantemente, ele preocupava com a igreja de Jesus, querendo, olha, é assim que tem que fazer, não faz desse jeito. Sim. Se tem dissensão, não é assim que tem que fazer. Talvez se fosse olhar Paulo, não, eu sou de Paulo, se fosse querer eu, Apolo, beleza, né? eu que conquistei, não, Paulo só olha, Apolo plantou, um regou, mas quem dá o crescimento é Deus, né? Então aí quando a gente sempre vê o ministério, né? A gente sempre vê primeiro o que eles fizeram. Nossa, você viu? O apóstolo Paulo, ele ganhou almas, né? Você viu como que Deus usou ele, né? De uma forma sobrenatural, que até os lenços, né? Pedro também, a sombra, né? Aleluia, curava. Então, assim, você fala assim, ó, que extraordinário. Mas espera aí, como que ele alcançou essa graça? Era só uma questão de ministério? Não era só questão de ministério. Era uma questão de personalidade. Aleluia, a personalidade deles facilitava a vida deles com Deus, facilitava eles renunciar, né? Facilitava eles abrir o coração, se entregar por inteiro. O irmão Manuel, depois a irmã Valéria, depois o Pedro. Aleluia, Jesus. Vê a minha imaginação também no Noé, na obediência que teve o Noé também, né? Ouvir a voz de Deus. De ouvir a voz de Deus e fazer aquele trabalho todo, né? Sendo que nunca tinha chovido, mas ele foi obediente e fez a arca, né, para salvar aquele povo. Então, veio no meu coração de eu falar sobre ele um pouquinho também. Né? Ele você vê que os foi homens, obediência, né, tão maravilhoso, né? Você vê assim que inspira a gente, né? Eu sempre li a palavra e eu via essas pessoas e eu falava, oh Deus, eu queria tanto ter o coração de Davi. Nossa, eu queria tanto ter essa dedicação de Paulo, né? Embora, né, às vezes temos ministérios diferentes, né? Talvez, né, não vou fazer o que eles fizeram porque eu não tenho esse chamado. Mas ter o coração deles. Não precisa nem curar nenhuma dor de barriga, né? Não precisa, né, fazer nada. Irmãos, assim, de verdade mesmo, se eu ficasse sentada naquele banco e às vezes eu não tivesse ministério de nada, eu não pregasse, eu não ensinasse, eu não soubesse cantar, mas se eu tivesse o meu coração, a minha vida com Deus, como desses homens, eu já estaria muito realizada, porque é precioso demais. A irmã Valéria? Não, Ju, ensinamento tremendo, a paz de Deus para nós. Eu comecei a lembrar do meu amado Asaf, né? Que eu falei assim, oh, meu Deus, então não foi em vão o Senhor ter chamado ele para o ministério de levita, porque você vê que ele tinha um coração quebrantado, a natureza quebrantada, humilde, ao tal ponto, tipo assim, né, do coração dele ter enchido, né, daquele sentimento por um momento e ele ter exposto aquilo. Se fosse outra pessoa que tivesse uma personalidade com mais dificuldade, ele não ia expor, ia ocultar, ia ficar ali, ia fingir. Mas você vê ali a personalidade dele quando ele expõe o que ele sentiu e muito mais o que Deus fez por ele. Então, por isso que ele tinha assim, aquele coração quebrantado, por isso que Deus dava a ele assim, louvores maravilhosos. Porque, por mais, tipo assim, igual você falou, igual de Davi, por mais que errou naquele momento, né,
Igual Davi errou naquele momento, mas você vê que aquele erro de Davi não se baseou nele. Davi não era aquele erro dele, Davi era além. Né? Foi uma falha que ele cometeu? Foi, mas a natureza dele era diferente, igual Asaf. Asaf deixou o sentimento entrar, mas você viu que a natureza de Asaf também era completamente diferente. Você viu que quando ele Ele era mais inclinado para o bem do que para o mal. mal. E quando ele entrou no templo, se ele tivesse a natureza de Caim, nossa, Deus podia fazer descer fogo do céu que ele não ia aceitar. Mas como ele tinha a natureza de Abel, quando Deus falou com ele, ele reconheceu a sua fraqueza e nunca mais aconteceu com ele aquilo, né? Esses homens que, né, deixaram salmos registrados na Bíblia, irmãos, você vê a essência do que eles falam, né? Sabe por quê? Acha aquele versículo de Salmo 119 fala assim: louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido os justos juízos? Só para a gente ver. Você vê que Davi, ele escreve e ele fala com o Senhor, louvando ao Senhor, ou na oração dele também. Você vê que ele fala do que ele tem dentro do coração. Achou? Pode ler. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Salmo 119, 7. Tá vendo o que ele está dizendo? Louvar-te-ei. Esse jovem, então, de Salmo 119, é de um caráter, é de uma pureza. Gente, ele o tempo todo, Senhor, eu quero os teus juízos. É como se ele tivesse com tanta sede, e como se a palavra de Deus fosse um copo de água. Eu quero, sabe, a pessoa até esganada por causa de alguma coisa, eu quero a tua palavra, Senhor, eu quero te servir, não é? A vida dele dependesse dos estatutos, de seguir a palavra. E ele falou, louvar-te-ei. Ele queria que Deus ensinasse, Senhor, eu quero que o Senhor ensine, eu quero que o Senhor ensine. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver entendido os teus justos juízos. Aí você entende por que os salmos de Davi são belíssimos. Aleluia. Por que quando ele exalta o nome do Senhor é a coisa mais linda? Né? Porque ele compunha e ele fala do que está cheio o coração. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. E ele fala do que está cheio o coração dele. Então você vai ver Davi falando coisas assim maravilhosas, né? Você vai ver, acha um salmo aí que você acha lindo a forma que Davi fala. Pode, mas eu queria um salmo. A gente pode até ler esse também, que é uma oração de humilhação, né? E um salmo que ele está adorando a Deus. Não, um que ele adora, falando de Deus. Olha o 84. Olha o 84. Lê o 84 para vocês verem. Não, esse é de Corá. Vamos de Davi. Como? 84 primeiro? Oi? 84 primeiro? Não, é porque esse é de Corá. Eu quero um de Davi. O 16? É de Davi, né? Pode ler. O título do salmo é A Confiança e Felicidade do Crente, a Certeza da Vida Eterna. Esse aqui é maravilhoso. Salmo excelentíssimo de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Só um minutinho, vamos parando. Ele está pedindo o Senhor para guardar ele, e fala assim, eu confio no Senhor, né? Ele não está mentindo. E ele fala assim, a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. Olha que coisa tremenda. A gente pensa que é uma coisa pequena, aleluia, mas essa frase por si só é forte demais. Tu és o meu Senhor. O meu Senhor. Aleluia, Jesus. E ele fala assim, eu não tenho outro bem além de ti. Eu não tenho algo mais precioso, né? Algo mais rico, nenhuma riqueza. Eu não tenho nada melhor do que o Senhor. Então você vê assim, olha o que ele está dizendo. Pode continuar. Diga aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer.
As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes dos meus lábios. Ó, você vê o que ele fala. Eu, tipo assim, as dores vão multiplicar aqueles que idolatram e oferecem. Eu não. Eu não vou oferecer nada. Eu não vou nem tomar o nome deles no meu lábio. Porque, tipo assim, Deus é meu Deus. Eu não vou idolatrar. Não é verdade? Pode continuar. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha Vê sorte. que Deus é guia, dependente de Deus, né? As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Ele vê Deus, a gratidão que ele tem, vê Deus trabalhando por ele, reconhece o que Deus faz por ele. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite. Tá vendo? Aleluia, Jesus. O Senhor me aconselha até de noite. Ó, você vê, intimidade. Pode continuar. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, Ai, meu nunca Deus. vacilarei. Olha o que ele fala. Eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Aleluia, Jesus. Eu não faço nada sem Ele. Eu não sou nada sem Ele. Aleluia, Jesus. Ele está continuamente é o tempo inteiro. Tenho posto, ele fala assim, tenho posto o Senhor continuamente de mim. É Ele que está na minha frente. É Ele que conduz, né? Se Ele vai, eu vou. Se Ele não vai, eu não vou. Aleluia, Jesus. Se Ele faz, eu faço. Se Ele não faz, eu não faço. Ele está diante de mim, então eu que sigo Ele. Agora você imagina Deus na frente, Davi atrás. Aleluia, Jesus, guiando ele. E aí ele fala assim, um segredo, e ele fala assim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Ó que confiança, olha a forma como esse homem vê Deus. Pode continuar. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Tá vendo? Está alegre, o gozo que ele tem na alma, se regozija a minha glória. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Você vê, aí a confiança, ele fala assim, o Senhor não vai deixar a minha alma, aleluia, perecer, né? Ele tem essa confiança, o Senhor não vai. Quer dizer, o Senhor está comigo, o Senhor é meu guia. E aí, quando ele chega no versículo 11, ele fala assim, far-me-ás ver a vereda da vida. E ele fala assim, na tua presença há abundância de alegria, né? A tua mão direita há delícias perpetuamente. Gente, ele se delicia em Deus, ele sente prazer em Deus. Até as pessoas citam muito aquele versículo e falam assim, deleita-te no Senhor, Ele considerar o que deseja o seu coração. A pessoa só pega a segunda parte e fala, tá vendo? Aleluia, é como se fosse para a pessoa só confiar e tudo. Deleitar, você sabe o que é deleitar? É sentir prazer em Deus. É deliciar em Deus, é ficar, é adorar, aleluia, é maravilhar-se com Deus. Aí o versículo vem, e Ele considerar o desejo do seu coração. O Denilson? Ô Ju, gostaria também de ler o Salmo 13, ele é pequeno, mas ele é interessantíssimo. Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. O final dele é muito tremendo. Assim. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza em meu coração? Cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Ele está perguntando a Deus, né? Atenta em mim, ouve, ó Senhor, meu Deus, alumia os meus olhos para que não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu vacilar. Agora o final. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto tem feito muito bem. Ele estava em extrema tristeza, mas no final, ele veio... Você vê que olha, você vê, ele falando até quando, você vê que ele não está murmurando, que ele não está indo contra Deus, não.
E ainda termina falando assim: cantarei ao Senhor com gratidão no coração, porque o Senhor tem me feito muito bem. Fala, poxa, Davi, mas você não acabou de falar que você está triste? Você acabou de falar que os inimigos estão se levantando e agora você está falando que vai louvar a Deus porque o Senhor está te fazendo muito bem. Que bem é esse que Deus está te fazendo? Né? A pessoa, que bem é esse que você está numa tribulação danada? É porque ele conseguia ver o bem que Deus fazia mesmo na adversidade. Olha que profundo. Não, isso que você estava falando, até mesmo, teve uma época que Deus tocou de eu ler Salmos, né? E aí eu estava vendo, até comentei com você que eu achava tão admirável Davi, porque Salmos é um livro humilde. Porque você vê a pessoa, que nem minha tia falou do Asaf, a pessoa falando que ela sentiu tintim por tintim. O próprio Davi também, o né? próprio Davi no Salmo 151 eu pequei falando do contra pecado, ti, né? né? E eu achava isso tão incrível, e isso me começou a despertar. Nossa, quando eu for orar a Deus, eu tenho que falar tudo. Porque a gente vê, que nem meu pai falou, um Davi começando um salmo triste e ele terminando dando glória a Deus, falando que ele podia crer no Senhor. Até nos salmos, que acho que é triste, ele fala, porque eu sei que tu me favoreces, meu inimigo não triunfa. Ele começava uma oração assim, triste, porque o inimigo estava perseguindo, né? E terminava o final dela glorificando a Deus. Eu queria só ler um salmo que eu acho muito, mas muito lindo, é o Salmos 8, né? Eu acho ele muito bonito. Vamos ler. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Olha, pensa bem. Olha que Davi, muitas das vezes a gente fala assim, nossa, Deus é muito poderoso, porque às vezes ele abriu uma porta para a gente, deu um livramento, não é verdade? Fez alguma obra, alguma coisa para nós. Aí a gente fala, nossa, glória a Deus, Deus é muito tremendo, Deus é muito bom. Olha aqui, Davi, é como se Davi chega assim, na janela, vamos imaginar, e ele não está falando de nada assim, específico que Deus tenha feito para ele, né? Que Deus deu uma vitória para ele, embora ele era grato e falasse, mas é como se ele olhasse assim para o céu, para a terra, e de repente me vem assim, ó Senhor nosso, quão admirável é teu nome. Ele não está nem falando de vitória que Deus deu em particular para ele, não. Quão admirável é o teu nome, né? Em toda a terra. Pois puseste a tua glória nos céus. Olha, você vê. Pode continuar. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários para fazer escalar um inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é um homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Olha pra você ver, imagina Davi olhando para o céu, olhando para as estrelas, olhando para tudo, né? E falando, meu Deus, como o Senhor é tremendo, né? Nossa, quão admirável é a tua criação. E assim, naturalmente, não precisava de ter recebido uma vitória, uma porta, né? Alguma coisa, um livramento, não. Simples, natural. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Ele fica deslumbrado, ele fala assim, meu Deus, olha o que o Senhor fez, né? E quem somos nós, homens mortais, mero mortal? E ainda assim o Senhor nos coroou de honra e glória, a gente merece isso? Não. Olha para você ver como que ele pensa assim, meu Deus, nossa, como o Senhor fez isso com nós, tão, né, falho, miserável, ainda nos coroou, né, e fala assim, ainda fez com que o homem tivesse domínio sobre tudo, porque Deus, né, no princípio já deu a Adão, né, e passou, fez com que ele dominasse tudo, tipo, quem somos nós? Porque o Senhor desse essa graça. Tá vendo? Não precisava de um livramento, não precisava de uma porta aberta, não precisava de um benefício, algo que eu quero alcançar. Ele já estava glorificando a Deus só de ver a beleza da criação e de lembrar que Deus colocou isso no domínio do homem. Quem faz isso?
Só alguém que tem um coração puro. Aleluia, só alguém com uma natureza tão incrível, que se derramou tanto diante de Deus, que conseguiu ver a beleza de Deus. Porque quanto mais purificada for a nossa natureza e a nossa personalidade, mais você vai conseguir enxergar a grandeza de Deus. Aleluia, mais você vai ver a beleza de Deus. A irmã Valéria? Eu queria só ler o início, né, do Salmo 18, que esse salmo me chama muita atenção. É aquela questão que você falou, que está por dentro do coração do homem, né? Vou ler só até o 1 até o 3 só. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Isso me chama muita atenção, porque, tipo assim, eu te amarei, Senhor, do coração. Do coração. Então, quando você ama a Deus, assim, do coração, você consegue alcançar essa graça de ver a grandiosidade do Senhor, né? Eu achei isso incrível. E para a gente conseguir contemplar, irmãos, você conseguir dar a melhor oferta, a oferta mais pura diante do Senhor, seja o que for que você for oferecer para Deus, para ela ser totalmente agradável, aleluia, para ela chegar como cheiro suave, depende do que está dentro do nosso coração. Aleluia, depende. Aleluia, Jesus, depende de que forma você vê Deus. Aleluia, Jesus, como você viu o salmista lá, né, o jovem falando, eu louvar-te-ei com retidão de coração, quando o Senhor quando eu tiver aprendido os teus justos juízos, porque aí eu vou entender como o Senhor é, aí eu vou entender coisas que eu não compreendo, e aí sim eu vou conseguir te adorar com todo o meu ser, né? Porque se eu não entendo completamente o meu Deus, aleluia, se eu não consigo amar Ele, se eu não consigo ter aquela visão ampliada dEle, eu sou limitado naquilo que eu faço, né? Eu vou ser limitado, aleluia, mas quando eu aprendo de Deus, que eu vou vendo as maravilhas, eu vou vendo a grandeza dEle, eu vou me humilhando cada dia mais, né? Eu vou renunciando cada dia mais, até a forma de eu glorificar Ele muda. Ô, Ju, você fala isso, né? Não, o salmista 119, se tivesse uma pessoa que não do salmista 119 na igreja, eu colaria para ser amigo dele, para aprender, para me inspirar, porque eu acho esse Ele jovem... mesmo falou, companheiro sou de todos que te temem, né? Eu acho isso muito admirável quando eu leio os salmos. Assim, né? A Bíblia tem muitos personagens super interessantes, mas quando eu leio esse jovem, dá tanto anseio de ser que nem ele, porque ele tinha tanto prazer de conhecer a Deus, e você vê que não era fingimento, não era por um status, mas é porque ele queria tanto aprender. E tem um versículo que eu acho muito interessante, queria saber se eu podia ler? Salmo 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu, a tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmastes a terra e firme permanece. Conforme que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não fora toda a minha recriação, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salve-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. A toda a perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. O teu mandamento é amplíssimo. Ele fica maravilhado. Eu imagino o jovem, né? Com a lei, no caso não era a Bíblia, mas assim, na mão e sorvendo cada palavra. Nossa! Meu Deus, que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa, né? Por quê? Porque ele se deliciava na palavra, ele tinha prazer na palavra, ele via a profundidade da palavra. E ele fala assim, a tua lei é a minha recreação. Você sabe o que é recreação?
É como se fosse um entretenimento. Olha que interessante. O entretenimento, uma distração. Hoje em dia a gente não tem muita distração. Qual que é a nossa distração? Às vezes passear, não é verdade? A gente passeia. Muitas das vezes o celular é uma recreação, não é verdade? Entre outras coisas. Mas a do jovem, ele fala que a recreação dele, o entretenimento dele, a distração dele, o que dava a ele prazer, era a palavra. Para ele chegar nisso, a natureza dele, uma natureza muito humilde mesmo, para ter prazer. Isso é interessante demais. Achou? 57, deixa eu ver aqui se é de Davi. Só. Sim, 57, 8. O 7 e o 8. Vamos até o 11, né? Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Ó, pra você ver, ele está ali. E olha, engraçado que antes ele tá falando, até que ele falando assim, a minha alma está entre os leões, estou entre aqueles tal, a minha alma está abatida, ficou abatida, não sei o quê. Ele está falando isso antes. Só que você vê que a forma dele ver Deus é tão independente dessas coisas, que ele fala assim, ele vira para Deus, de repente fala assim: preparado está o meu coração, Senhor, preparado está o meu coração. Eu cantarei e salmodiarei. Pode continuar. Desperta, glória minha, desperta, alaúde e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações. Pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Olha para você ver, ele começa a falar da grandeza de Deus. Louvar-te-ei entre os povos, cantarei entre as nações. Isso aqui ele está falando, né, irmão? Não é ser famoso e cantar para a multidão, não. Entendeu? Ele está falando assim de adorar a Deus onde ele estivesse, onde ele fosse. Né? E fala assim, pois a tua misericórdia é grande até os céus, a tua verdade até as nuvens. E ele vai ser exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. E, gente, para falar isso, para você, a gente pode até querer copiar e repetir isso aqui. Eu posso falar, você quer ter preparado? Está meu coração, Senhor, preparado. Entendeu? Mas uma coisa é você falar do que está dentro da sua alma. Uma coisa é você falar do que está dentro do seu coração. Uma coisa é você olhar para Deus e falar, Senhor, eu te amo com todo o meu coração. E realmente sentir isso. Não, e isso é interessante, porque se ler o título, ele está falando isso, está exaltando a Deus, quando Saul estava perseguindo ele, quando ele estava fugindo diante de Saul, que poderia, por exemplo, ser um momento preocupante, um momento, né, de pavor, e ele está lá, ser exaltado, Deus dos céus, e está glorificando a Deus. Exato. Isso é muito tremendo, né? É lindo. Quando você lê os Salmos assim, quando eu estava lendo um livro de Salmo, toda vez que eu leio, que eu me aprofundo, meditar, porque se você lê, lê assim, né, como diz o outro, a torto direito, você não sente nada, você não percebe nada. Mas quando você medita, que você vai vendo cada palavrinha, o jeito que ele falou, como ele está vendo Deus, isso impressiona a gente muito, muito, mexe no coração da gente. E eu lembro que muitas das vezes eu li esses salmos chorando, porque eu fico ainda tão deslumbrada. Falei, meu Deus, como esse homem, né? Que coração é esse que esse homem tem? Que natureza é essa? Que personalidade é essa que esse homem tem? Tão pura, tão reta, tão humilde, que consegue te adorar dessa maneira. Olha que lindo, é maravilhoso demais, irmãos. Então, que nós possamos buscar isso do Senhor. Se a gente não tem, ainda há esperança. Aleluia, ainda há esperança. Aleluia, Jesus, minha natureza, eu até busco o Senhor, mas assim, essa doação toda, essa renúncia toda, esse desejo, esse prazer mesmo, eu não tenho. Aleluia, Jesus, é bom você ser sincero com Deus. Senhor, desejo mesmo, eu não tenho.
Aleluia, essa vontade mesmo, esse derramamento, essa renúncia, essa obediência, eu não tenho não, Senhor. Eu vou ser sincera com o Senhor, mas eu quero. Aleluia, eu desejo. Aleluia, eu quero que o Senhor mude a minha natureza. Aleluia, eu quero que o Senhor mude a minha personalidade. Ô, irmãos, e Deus muda, tá? Deus muda. Aleluia, Ele muda mesmo, basta a gente querer. Aleluia, se a gente não quiser, Deus não obriga, não é verdade? Aleluia, mas se a gente querer, Deus muda a natureza da gente. Muda o coração, muda as configurações ali. Aquela coisinha que a gente é um pouco mais duro, um pouco mais soberbo, né? E um pouco mais resistente. Deus muda. Ele transforma isso. Aleluia, Jesus. Aí, de repente, se o Caim tivesse dado ouvido a Deus, quem sabe o Caim tinha se tornado como um Abel. Deus ia mudar a natureza dele. Aleluia. E ele seria tal como o Abel. Mas ele não quis. Aleluia. A oportunidade ele teve. Se fizer direito, haverá aceitação. Aleluia, Jesus. E ele não quis. Ele continuou endurecido. Aleluia, Jesus. Mas nós não somos Caim. Eu não sou Caim. Você é Caim? Aleluia, Jesus. Nós estamos desejando ser como Abel. Aleluia, Jesus. Um crente como Abel. Aleluia. E se é desejo do meu coração, de todo o meu coração o desejo, se é desejo do seu coração e de todo o coração você almeja, você vai receber. Aleluia. Porque a Bíblia fala que quem busca, encontra. Aleluia. A Bíblia fala que buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Amém, irmãos? Não, você está falando algo tão incrível que eu nunca parei para pensar nisso, mas às vezes a gente realmente vê, por exemplo, Davi sendo um ótimo rei, fazendo coisas tão tremendas, Elias fazendo descer fogo do céu, mas a gente não vê a natureza. Sendo que para eles poderem fazer o que fizeram, Deus teve que trabalhar na natureza. A gente vê Abraão, Deus lá no início falou, sai da parentela, ele saiu. Então chegou no tempo que Deus pediu o filho dele e Abraão foi. Então a gente vê que não é algo, por exemplo, só, tipo assim, a gente está lendo a Bíblia, Elias fez descer fogo do céu, Moisés abriu o mar, né? Tem algo por trás disso. Que é a natureza. Igual eu falei, o que leva um homem a fazer isso? O que levou um homem a ouvir a voz de Deus mandando ele sair do meio da família dele? Sai do meio da sua família. Foi isso que Deus falou com ele, sai do meio da sua família. E vai para uma terra que você não sabe. Você não sabe para onde você ia, ele ia sozinho. A esposa dele, ele ia sair do meio do conforto dele, porque a gente se sente seguro no meio da nossa parentela, porque eles podem nos apoiar, não é verdade? Deus mandou ele sair do meio. E ele, o que leva um homem? Me explica. O que leva um homem a ouvir a voz de Deus? Sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que leva um homem simplesmente falar assim, amém, Senhor, estou saindo? O que leva? A natureza que ele tinha, que proporcionava essa obediência tão bonita no coração dele. E é algo tão incrível que você falou, né? Que você me chamou a atenção. Você falou, quem sabe se Caim não fizesse certo, ele poderia chegar numa natureza que nem a de Abel, né? E isso que você me lembrou, um ensinamento que você deu, e isso ficou guardado no meu coração, sobre aquele mancebo, o bom, né? Que era um jovem bom, né? Que ele guardava os mandamentos e tal. E Deus pediu para ele doar aquele tinha para os pobres e ele não conseguiu. E você tinha falado no ensinamento, quem sabe, se ele tivesse doado, a gente ia ter um livro desse jovem, falando as coisas grandiosas que ele tinha feito. Então, eu fiquei pensando agora, quem sabe... A gente nem sabe o nome dele, né? Fiquei pensando, quem sabe, se Caim tivesse aberto seu coração para Deus, tivesse feito certo, a gente teria um testemunho tão lindo de Caim, fazendo coisas os tão dois grandiosas. irmãos, né? O Abel não teria morrido, né? E os dois irmãos fazendo as coisas tão incríveis para Deus, né? E a gente não pôde ver isso por causa da natureza de Caim. Então, para a gente fazer a coisa, até mesmo oferecer o que Deus quer, até Davi fazia o que Deus agrada porque ele queria ouvir a voz de Deus, mas a própria natureza dele, a alma dele queria saber mesmo. Eu falei, eu tenho que perguntar para Deus, né? Não, ele queria, Deus, o que eu vou fazer? Que nem foi a pregação do meu. Eu vou subir, eles vão me entregar? Vão te entregar. Eu posso subir?
vai subir, eu vou te dar vitória. E isso é incrível, porque não é nos atos da pessoa, mas começa tudo com a nossa natureza, que Deus É precisa dentro de modelar. nós, né? Paulo. É interessante, Ju, essa questão de buscar a humildade mesmo, porque eu até lembrei do próprio Jesus, e até no versículo que ele fala em Mateus 11, em 29, sobre a questão da humildade: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. E eu acho interessante, né, essa questão da humildade, que até quando ele veio para a terra, ele até fala, né, que eu vim fazer a vontade do Pai, ou seja, seguindo retamente aquilo que o Às Pai vezes a gente fala tanto de Jesus e esquece de observar toda a personalidade que ele tinha, né? Isso, tanto que até a Bíblia deixa registrado que aonde o Espírito Santo conduzia, ele ouvia e indo. Ou seja, Você vê, fala assim, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, voltava de novo, Senhor, contudo seja feita a sua vontade. Né? Então você fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Você vê isso na natureza de Jesus o tempo todo. Não, ele era Deus, claro, mas ele estava aqui como homem. E como homem, ele tinha uma natureza assim, exemplar. Né? E aí a gente fala das obras, não, ele curava e tudo, mas vamos ver a personalidade de Jesus. Como ele comportava. Ele fala assim, eu faço tudo, tipo assim, que o meu pai... Né? Quer dizer, e você vê que ele nem, num momento ele quer ser maior do que o pai, né? Igual o Satanás, né? Ele não, diferenciado mesmo. Ia continuar? Você ia continuar? Ah, amém. A Valéria? Não, Ju, a gente não pode deixar de falar de Paulo, né? Você vê que Paulo, ele pensava que o evangelho era para a morte, né? Porque foi o que ele tinha sido ensinado e tudo mais. Mas você vê que na hora que Jesus se encontra com ele, né, e quando Jesus fala com Ananias, não, Ananias, pode deixar, porque ele é um vaso precioso para mim. Aí na hora que ele fala assim, ó profundidade das riquezas, olha como que... Eu não achei esse versículo não, entendeu? Mas olha para você ver como que Deus abriu, né, o entendimento espiritual de Paulo. Olha como que aquilo que ele pensava que era para a morte, Deus abriu e ele viu uma profundidade tão grande que foi disposto a perder a vida por amor do evangelho. Então, eu acho... Colocou aí, Paulo? É só isso que eu não posso deixar de ler, né? Que eu achei tão impressionante, né? A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Olha para você ver que grandiosidade. Como que ele fala, né? É que não é de boca para fora. E, tipo assim, quando a gente vê esse versículo, a gente sente a alegria com o que Paulo estava falando. Ele estava falando do coração, da alma mesmo, né? Gozo dentro da alma, gozo do espírito. Profundidade das riquezas. Ele fala riquezas, tanto da sabedoria como da ciência. Ele vê como uma riqueza. Ele fala do fundo da alma. Então, irmãos, vamos buscar. Isso é maravilhoso demais. Vamos buscar, né? Você já tem virtude? Amplia. Não fica assim, já tem, glória a Deus, já tenho. Aleluia, não. Aleluia, tem muita coisa que a gente precisa melhorar. Aleluia, muita coisa que a gente precisa ampliar. Tem coisa que a gente nem sabe que a gente tem, não é verdade? Né? Mas o Senhor está nos dando a oportunidade, irmãos, de buscar. Amém? Aleluia, Jesus. Vamos receber o diácono Denilson. Aleluia, receba o servo de Deus com palmas e glória a Deus.